Olá, turma do oitavo ano. Vamos iniciar uma aula de componente curricular em História. Tá? E hoje nós vamos tratar sobre a abolição e o período republicano, né? O início da implantação da República no Brasil. Então nós vamos conhecer um pouquinho dessa parte da nossa história. Então, olha, para a gente entender um pouquinho sobre o processo de abolição da escravatura, nós temos que entender um pouquinho também por que o interesse dos ingleses, tá, em proibir no Brasil o tráfico negreiro. Então a gente vai voltar um pouquinho no século XVIII, tá, porque essa pressão inglesa pelo fim do tráfico negreiro, vocês podem observar que ela ocorreu em 1850. Tá? Então isso aqui já corresponde ao século XIX. Ok? Então, para vocês entenderem, então vamos voltar lá em 1750, que corresponde ao século XVIII. Mas por que os ingleses, né, a Inglaterra, tinham um interesse enorme para o fim do tráfico negreiro? A Inglaterra boazinha, né, está querendo o fim da escravidão no Brasil. Não, porque a Inglaterra em 1750 ela já tinha industrializado. Tá? A Revolução Industrial ela ocorreu no século XVIII. Tá? Então, devido a ocorrer esse processo industrial, a Inglaterra ela precisava de um mercado consumidor, né? Ela precisava de mão de obra. E no Brasil, por exemplo, ela precisava do mercado consumidor. Como que uma nação igual ao Brasil, né, a Inglaterra iria conquistar o mercado consumidor se a maioria, né, da população negra, né, toda a população negra era escravizada, né, não tinha um salário para comprar, para consumir. Então ela começou a pressionar os governantes brasileiros que, né, colocassem um fim no tráfico negreiro. E esse fim do tráfico negreiro é só você lembrar lá do segundo reinado, tá, que vocês vão entender um pouquinho, né, o acordo que foi feito desde a independência do Brasil, passa pelo primeiro reinado, pelo segundo reinado, que é a pressão sempre dos ingleses em acabar com esse, né, comandar a economia do Brasil, e também vem depois do segundo reinado para tentar acabar com o tráfico negreiro no Brasil por interesse próprio. Então, vem a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850. E essa lei proibiu o tráfico negreiro no Brasil. Tá? Então, aí já foi um processo, né, de abolição no Brasil. Então, não trazia-se mais escravo para o Brasil, não se tinha, né, mais, né, não se tinha o comércio, né, que era trazido para o Brasil, os negros, para vender aqui no Brasil. Então, isso ocorreu em 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz. Então, vem a pressão dos ingleses para pôr fim no tráfico negreiro. Mas a gente tem que lembrar que mesmo antes dessa Lei Eusébio de Queiroz, no Brasil já ocorria, principalmente na Bahia, vários processos abolicionistas, né, que eles já faziam para acabar com o tráfico negreiro. E, além disso, os próprios negros também já lutavam, né, para acabar com a escravidão no Brasil. E esse processo se dava de que forma? A resistência dos escravizados. Essa resistência vinha de que forma? A desobediência do negro, né, com os seus patrões, a fuga dos negros das fazendas, a formação dos quilombos, quando os negros fugiam, a mata adentro, né, formava-se os quilombolas, né, que são os quilombos, os levantes urbanos, né, que olha, os manifestos, as passeatas, né, feitas pelos abolicionistas, tudo para pôr fim na escravidão no Brasil. A busca de liberdade para praticar as suas culturas religiosas. Então, os negros queriam essa liberdade, onde eles pudessem praticar toda a cultura que eles tinham. Então, todos esses fatores que eu estou dizendo aqui para vocês, ó, a resistência dos escravizados, também é um processo de independência. É uma forma deles se manifestarem contra a escravidão. Olha, vocês podem observar que aqui tem vários anúncios, aqui tem, olha, vende-se um escravo. Então é dessa forma que se, né, que concluía-se o tráfico negreiro, né, o comércio de escravos no Brasil. Então tudo isso daqui era o comércio dos escravos. Então, com essa lei Eusébio de Queiroz, então acaba-se com o fim da escravidão, né, do fim do tráfico negreiro no Brasil. E esse aí foi um acordo feito com os ingleses, né, e os ingleses tinham interesse não porque queria acabar com
com a escravidão no Brasil, mas é porque a Inglaterra tinha interesse econômico por trás de tudo isso. Aqui nós vamos falar sobre alguns movimentos abolicionistas, né? Como eu falei para vocês lá no começo, mesmo antes do fim do tráfico negreiro, já ocorria vários movimentos abolicionistas. E olha, esses movimentos eles aconteceram desde o século XVIII, finalzinho do século XVIII, e aconteceu durante todo o século XIX. As ideias eram divulgadas através de charges, artigos, passeatas, comícios, né, onde eles divulgavam esse fim do tráfico negreiro. Quem eram, né, esses abolicionistas? Né? Quem eram essas pessoas que lutavam para o fim da escravidão no Brasil? Olha, José do Patrocínio era ele era jornalista, orador, abolicionista, ocupou a cadeira 21 da Academia Brasileira de Letras, então era uma pessoa que lutava para o fim da escravidão. Luiz Gama também era um ex-escravo, conseguiu liberdade para vários escravos, tá, que também era a favor do movimento abolicionista e contra a escravidão. Um outro fator que vai contribuir para isso, para esse processo o processo da abolição da escravatura no Brasil, é a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, quando aconteceu lá no Segundo Reinado, que a gente viu no assunto anterior, nós temos que observar o quê? Que os escravos eles participaram da guerra. E os oficiais do exército viam com simpatia os negros que lutaram ao lado deles no campo da batalha. Então, esse processo da abolição, eles vão ter apoio do próprio exército brasileiro. Por quê? Porque eles vão também lutar para acabar com a escravidão no Brasil. Então, olha, pressão externa e interna para que D. Pedro acabasse com a escravidão no Brasil. Então, tudo isso vai ocorrendo, todo esse movimento vai contribuindo que essas pressões vai contraindo a escravidão e vai fazendo com que D. Pedro seja pressionado a pôr fim à escravidão no Brasil, né, e assinar a chamada Lei Áurea, que a gente vai ver lá na frente. Olha, aqui é só uma imagem, olha, do abolicionista José Patrocínio, o Luiz Gama, que era um ex-escravo, mas que lutou pela liberdade de vários escravos, né, como eu já falei para vocês. E aqui a gente vai continuar ainda, como eu falei para vocês, que D. Pedro ele sofreu várias pressões para acabar com a escravidão no Brasil. Então, olha, o imperador aboliu a escravidão de forma lenta e gradual, tá? Não foi do dia para a noite. Foi um processo que ocorreu lentamente, né? Ou seja, paulatinamente. Então, olha, ele primeiro vai assinar algumas leis, como a Lei do Ventre Livre, que foi assinada no dia 28 de nove de 1871, aonde essa lei dizia que todos os filhos de escrava nascidos a partir dessa data seriam livres. Até os 8 anos de idade, a criança ficaria sob a autoridade do senhor, né? Depois ela tornaria-se livre, não era escravo, considerado escravo de acordo com a Lei do Ventre Livre. Né? Olha, se uma negra, né, escrava estava grávida, então a partir dessa lei, quando o filho dela, né, nascesse, o filho dela seria livre. Ela não, mas o filho sim, tá bom? A outra lei que foi assinada depois, né, olha, mais de 10 anos depois, veio a lei sexagenária, né? Então, ou seja, declarava que todos escravos mais de 60 anos seriam livres a partir dessa lei sexagenária, que foi assinada em 28 de setembro de 1885. Por último, aí sim, que foi 13 de maio de 1888, declarou-se extinta a escravidão no Brasil. Então, isso aqui é uma imagem do Gazeta de Notícia, né? Brasil Livre, 13 de maio de 1888, onde a princesa Isabel, né, vai assinar a Lei Áurea, colocando fim à escravidão do Brasil. Aí a gente pensa assim, opa, todo mundo livre, né? Agora, né, os negros estão totalmente livres, não vai ser mais escravizado, não vão sofrer, nada disso. Olha, estão livres. Foi assinada a Lei Áurea. E aí, o que o governo fez para melhorar a vida desse trabalhador que era escravizado? O que ele se planejou para que a vida deles não fosse tão sofrida? Aí vem a vida dos libertos, como seria? Olha,
não receberam terra para plantar, não receberam ajuda do governo. Alguns ficaram na fazenda em troca de baixos salários, né, e a parte da colheita. Então, a escravidão, querendo ou não, ela continuou ainda. Tá? Eles apenas tornaram livre, de acordo com a Lei Áurea, acabou-se a escravatura, mas o governo planejou nada que aonde beneficiasse esse trabalhador que era escravizado, que eram os negros. Alguns foram para a cidade em busca de emprego, tiveram que morar em favela. Olha, um livro literário que aborda esse tema, principalmente após a escravidão, é o Cortiço de... Deixa eu lembrar aqui o nome do escritor. Eu vou lá na frente, eu vou lembrar, vou falar para vocês o nome do escritor, que agora eu não me lembro, agora falhou aqui a minha cachola. Então, esses escravos eles foram para a cidade em busca de emprego, mas encontrar como? Né? Não tinha estudo, não estava preparado para o mercado de trabalho. Ia ser o quê? Trabalhar de uma forma explorada. Os empresários priorizavam principalmente os imigrantes europeus, porque nós estamos retratando um período da nossa história que é no século XIX. E se a gente observar todo esse processo, então, nesse século XIX, o Brasil já estava assim, ó, engatinhando, né, para o comecinho da industrialização no Brasil, né, para a lavoura, né, outros tipos de lavoura, principalmente a lavoura de café. Então, ou seja, está bem, né, a lavoura do café vai dar um auge nesse período, né, está no auge. Então, eles vão trocar o trabalho escravo, muitas vezes, pelos imigrantes italianos. Né? Ó, os libertos ficaram com os piores salários, muitos foram morar em morros ou cortiços, né? Poucos conseguiram, olha, estender socialmente. Né? O que é ascender? Desculpa. Poucos conseguiram ascender socialmente. O que quer dizer? Poucos conseguiram entrar dentro da sociedade, fazer parte dentro do grupo social. Né? Então, ou seja, eles ganharam a liberdade, mas se nós observar todos esses fatores que eu estou falando para vocês aqui, ó, a vida desses libertos, desses escravos, eles continuaram ainda sendo escravos. Apenas ganharam liberdade. Porque, olha, quando a gente se fala escravidão, nós temos a mania que escravidão é só o negro naquela época do século XVI, século XVII, XVIII, trabalhava de só não ganhava salário. Então, a partir do momento que você tem um empregado, o empregado ganha menos de um salário mínimo, tá? E esse salário não dá para ele sobreviver direito, ele é um trabalhador escravo, tá? Ele não está tendo dignidade nenhuma. Então, por isso que hoje fala-se a escravidão moderna, né? Olha essa imagem para vocês verem aqui, ó, essa Charles, olha. A abolição foi feita sem planejamento, sem política de inclusão do negro, a sociedade, ó, inclusão social do negro à sociedade brasileira. Então, olha, ganharam liberdade, mas o governo não planejou nada para incluir essa sociedade negra, né, dentro da própria sociedade brasileira. Eles ficaram, né, extinto, né, não é extinto, como ficaram assim, ó, né, à margem da sociedade, isolados. Olha, isso aqui é só uma parte de curiosidade para vocês. Olha, ó, o Ceará foi a primeira província do Brasil a abolir a escravidão, em 25 de 3 de 1884. Né? Tanto aqui é só o museu, olha, seja bem-vinda ao Museu Senzala Negro Liberto. Ó, Museu Negro Liberto Redenção. Agora, nós vamos falar, como nosso assunto é sobre fim da escravidão, né, e o início da República, né? Então, processo que conduziu à República, né? A gente vai ver também esse assunto para vocês, que vai ter nessa sétima apostila de vocês, alunos do 8º ano. Olha, processo que conduziu à República. Ó, Manifesto Republicano, olha, feito pelos fazendeiros do Oeste Paulista, profissionais liberais, somos da América e queremos ser americanos. Então, ou seja, para a gente, olha, deixa eu só dar uma introduçãozinha aqui para vocês sobre a questão do processo republicano. Quando a gente fala
em república, a gente vai observar o seguinte. Olha, quando os Estados Unidos da América, em 1776, século XVIII, quando houve a independência das 13 colônias americanas, então lá já criaram-se uma nação, mas uma nação republicana. E essas ideias republicanas, né, ela é baseada na República Americana, né, de liberdade, igualdade, né, e fraternidade. Essas ideias que se tem, implanta-se a república. E o nosso país hoje é um país republicano, né, nós temos o governo do regime republicano. O Bolsonaro, por exemplo, presidente do Brasil, república. Ele é no regime republicano e nós temos as federações que são o Estado. Brasília é a capital dessa federação, que é o Brasil e as outras federações dos Estados. Olha, então o que é esse manifesto? Quando fala manifesto, professor, o que é o manifesto? Manifestos são várias notícias publicadas em panfletos, né, onde eles vão fazer reuniões, onde eles vão lutar por algum ideal. E os republicanos, né, do Oeste Paulista e profissionais liberais, quem são esses profissionais liberais? Médicos, professores, advogados. Então, esses são profissionais liberais. Então, eles começaram a fazer esses manifestos, onde ele dizia que somos da América e queremos ser americanos. Então, eles começam a implantar a ideia de república no Brasil. Outros países da América já haviam abolido a escravatura. Né? Em 1873 foi fundado o PRP, Partido Republicano Paulista, que é o Partido Republicano do Estado de São Paulo. Principalmente dessa região que eu acabei de falar para vocês, que é do Oeste Paulista. Uma coisinha, só voltando para vocês entenderem. Quando a gente falou sobre o fim da escravidão, então esse fim da escravidão, ele vai contribuir para o processo republicano, para implantar a república no Brasil. Mas por que, professor, que isso vai acontecer? Olha, os fazendeiros tinham uma mão de obra que era mão de obra negra, escravo. Quando termina-se, olha, quando o Dom Pedro II, juntamente com a princesa Isabel, cria a Lei Áurea, e ela assina essa Lei Áurea, dando liberdade a todos os escravos, então quem fica sem mão de obra? Os fazendeiros. E os fazendeiros vão ficar contra o imperador, que é Dom Pedro II. O imperador já vai começar a ganhar inimigo a partir daí. A partir da Guerra do Paraguai, porque na Guerra do Paraguai, como ele não cumpriu o que ele prometeu para os militares, os militares começaram a colocar ideias, né, contra o imperador, que o Brasil só ia desenvolver, mas se tivesse um governo forte, onde colocasse ordem no Brasil. Aí vem toda aquela ideologia lá do Kant, positivista, o positivismo, ordem e progresso. Né? Se a nação tiver ordem, ela vai ter também o que? O progresso. E um outro fator que contribui para isso foi a revolução, a abolição da escravatura, que aí vem os fazendeiros que vai ser contra o imperador e vai entrar nesse processo republicano também. Olha, aqui o movimento republicano se divide em dois grupos. Olha, Quintino Bocaiúva, jornalista, queria a república por via eleitoral. Antônio Silva Jardim, advogado, queria a Revolução Popular. Então, ou seja, esses dois aqui, tanto Quintino Bocaiúva, lutava, que era um jornalista, ele pregava a ideia que a república deveria ser implantada de forma via eleitoral, onde as pessoas iam votar e escolher o regime da nação. E esse outro, que é o Antônio Silva Jardim, que era advogado, ele queria uma Revolução Popular. Então, essas eram as duas vias, de movimento republicano. Então, olha, o movimento republicano ganhou força em 1880. Foram fundados clubes, jornais republicanos em todo o país. Comício, os comícios, por exemplo, olha, os comícios de Silva Jardim atraíram muitas pessoas, falando sobre esse processo republicano. Agora, olha, aqui nessa parte eu vou mostrar para vocês algumas questões que contribuíram para isso. Uma das questões foi o fim da escravidão. A outra é a questão militar, que nós vamos ver. Olha, a questão militar,
ela vai contribuir para a República por quê? Olha, foram punidos 2 oficiais do Exército, o Tenente-Coronel Sena Madureira e o Coronel Cunha Matos. Foram punidos por denunciar a corrupção dentro, né? Olha, denunciar a corrupção dentro da parte militar, dentro do Exército, e ficar ao lado da abolição. Marechal Deodoro da Fonseca se negou a punir Madureira, Sena Madureira. Marechal Deodoro foi demitido do cargo de comandante das armas do Rio Grande do Sul. Então, ou seja, Deodoro e Sena Madureira viajaram ao Rio de Janeiro e foram recebidos à festa. Então, ou seja, os militares, né, olha, esse Madureira, olha, esse oficial do Exército, Tenente-Coronel Sena Madureira, o que ele fez? E o Coronel Cunha Matos, eles denunciaram a corrupção dentro das forças militares. Tá? E, além disso, eles ficaram a favor da abolição da escravatura. E o Marechal Deodoro, que era chefe das Forças Armadas na época, não puniu Sena Madureira. Então, ele foi expulso das Forças Armadas no Rio Grande do Sul e eles foram para o Rio de Janeiro, tanto Sena Madureira como Deodoro, e lá eles foram recebidos por festa pelos, né, a população do Rio de Janeiro. Então, ou seja, essa questão militar foi um dos fatores também que, de certa forma, contribuíram para a implantação da República no Brasil. Olha, questão militar, questão do fim da escravidão, tudo isso foram questões que ocorreram no governo de Dom Pedro II e, de certa forma, foi enfraquecendo o poder de Dom Pedro II e ele foi perdendo, né, os apoios populares, os apoios dos fazendeiros, os apoios dos militares e foi enfraquecendo o seu poder. O outro fator, olha, a proclamação da República foi a Lei Áurea, né? Os fazendeiros do Vale Paraíba do Norte se sentiram traídos foram sentidos traídos e obrigados a liberar os seus escravos. Então já ficou contra o imperador. Os fazendeiros ingressaram no partido PRP, como eu falei para vocês, que é o Partido Republicano, né, Paulista. A classe média queria mais participação política, porque não tinha. Então, também vai entrar nesse processo republicano. Os militares simpatizantes com a República também vai entrar nesse processo, como Marechal Deodoro, Quintino Bocaúva, que é igual, derrubar a monarquia. Então, ou seja, os militares, todos esses objetivos, tanto dos fazendeiros, dos profissionais liberais, que queria, né, participação política, e os militares queriam derrubar a monarquia, né? Então, no dia 15 de novembro de 1889, foi dado um golpe de Marechal Deodoro da Fonseca com seus soldados. Encerrou-se o período monárquico no Brasil. Então, deixa eu falar para vocês uma questão. Tem um historiador que ele fala o seguinte, que a sociedade brasileira, quando ocorreu o fim da monarquia no Brasil e iniciou-se a República, né, com a tomada, né, do golpe militar, né, derrubando o governo de Dom Pedro II, ele diz o seguinte, que a população brasileira ela assistiu bestializada no processo republicano no Brasil. Por quê? Porque se a gente for observar, olha, dia 15 de novembro, dia da proclamação da República, mas é um feriado que tanto faz como tanto fez para nós brasileiros. A população do Brasil já não dá tanta importância, principalmente em algumas datas comemorativas em relação ao Brasil. Não valoriza, né, a questão da pátria como os outros países, como os Estados Unidos. Né, qualquer coisa que eles mostram, qualquer filme americano, a primeira coisa que você vê é a bandeirinha lá americana balançando. Né, e o brasileiro não é dessa forma. Ele é patriota na hora do futebol. Aí ele é. Mas, em outra questão, nós brasileiros não somos, não temos esse patriotismo todo. Só falando, mas na prática não. Então, por isso que no dia 15 é um feriado que não tem tanta importância para os brasileiros. Por quê? Não participaram do movimento republicano, a sociedade. Então, de fato, quem derrubou a monarquia foi os fazendeiros, uma parte da classe média liberal, que como eu falei para vocês, médicos, advogados, professores, e os militares. Então, esses três grupos que teve uma participação maior. Então, os militares deram o golpe, Marechal Deodoro da Fonseca, junto com os militares,
né, derrubou a monarquia, por isso que fala que a sociedade assistiu bestializado o processo republicano. Anoiteceu monarquia, amanheceu república. Então o Brasil passa a ter uma nova bandeira com o lema ordem e progresso, como eu falei para vocês lá atrás, né, olha, positivista. Só lembrar do Augusto Comte, né, o filósofo. Então, olha, por quê? Ordem. Os militares pregavam que o Brasil só ia ter progresso, em desenvolver, industrializar, mas se tivesse ordem. Aí sim viria o progresso. Então essa é a ideia, né, do positivismo, tá, que eles demonstravam. Quando ocorre a implantação da República, tá, lógico que tem muita questão que vai acontecer, a gente não vai detalhar, porque eu gosto de detalhar as coisas, mas se for detalhar vai demorar muito, o vídeo vai ser longo, e vocês talvez não vão ter interesse depois de assistir o vídeo, porque é muito longo. Mas é bom vocês assistirem. Então, olha, e começa a chamada República das Espadas, né? Por que espada? Porque é 2 militares que vão governar o período republicano, o início da República. Então, olha, governada por militares, 15 de novembro de 1889, vem o governo provisório de Marechal Deodoro da Fonseca. Deodoro fez uma reforma financeira, aprovou a primeira Constituição republicana no Brasil. Então, primeiro, quando implanta a República, então aquela Constituição elaborada por Dom Pedro II, né, aquela reforma constitucional que teve, então essa Constituição ela vai ser anulada. Então, em 1891, vai ser criada a Constituição Republicana no Brasil, feita pelos militares. Essa Constituição Republicana de 1891, ela vai até 1930. Porque em 30 essa Constituição ela é anulada. Aí vem a Constituição de 1834. Tá? Então é uma coisa bem, né, longa. Então, olha, quando o Marechal Deodoro da Fonseca assumiu, ele vai implantar uma reforma financeira, vai aprovar a Constituição brasileira, que é a Constituição republicana. E quem é o ministro da Fazenda, né? Rui Barbosa. E, olha, esse ministro ele vai autorizar a emissão de dinheiro para empréstimo aos empresários. Né? O que quer dizer isso? Ele vai liberar dinheiro no mercado, principalmente fazer empréstimo para que o Brasil desenvolva, né, economicamente. Só que essa emissão exagerada de dinheiro vai depois acarretar uma crise econômica. Tá? Então, quando o governo ele solta muito dinheiro no mercado, então, logicamente, vai ocorrer uma alta inflação depois. Então, olha, muitos usaram o dinheiro para fundar empresas fantasma, outros vendiam ações das empresas falsas na Bolsa de Valores, os acionistas descobriram que compravam ações falsas, investidores perderam seu dinheiro, empresas antigas faliram e a inflação aumentou. Por quê? Se está liberando empréstimo, eu vou lá pegar dinheiro, vou montar uma fábrica para mim, e muitas dessas fábricas só ficavam no papel, não surgia de forma alguma. Então eu vendia as ações da fábrica, eu coloquei uma fábrica, vamos dizer, de eletrodoméstico, mas é só no papel. Aí eu vendia as ações dessa fábrica, vários acionistas compravam, mas no fundo não tinha nada disso. Então muitas pessoas investiam em ações que não tinham valor nenhum, que eram coisas falsas. Então isso vai fazer com que a economia brasileira vai entrar no caos, muitos bancos vão falir, as empresas antigas vão falir, aí aumenta a inflação no Brasil. Então é uma reforma que o Rui Barbosa fez que vai levar o Brasil a um caos. Isso no governo de Marechal Deodoro, primeiro governo militar. Aí vem, olha, o período em que militares assumem o poder e consolidaram a República no Brasil. Como nós estávamos falando da Constituição, então nós vamos ver o que tinha nessa Constituição de 1891. Primeiro, a característica da Constituição é uma Constituição federalista, como eu falei para vocês, os estados brasileiros teriam autonomia. Então lembra, olha, que eu falei, na monarquia, os estados eles não tinham autonomia.
Quem mandava, que dava a ordem maior, era Dom Pedro II. Com a República, os estados vão ter autonomia, como todos os estados hoje têm autonomia, têm as suas próprias leis, como o município tem suas próprias leis, só que as leis elas não podem ferir a Constituição Federal. Então haveria 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. E isso vocês devem saber, que executivo quem ocupa? Prefeito, governador, presidente. Legislativos, vereadores, deputados. Judiciários são as pessoas que julgam as leis, juízes, promotores e assim por diante. A Igreja Católica ela foi separada do Estado, né? Então, o que quer dizer isso? Porque lá no Segundo Reinado existiu o chamado padroado. O Estado ele interferia na Igreja e a Igreja interferia no Estado. Mas de que forma que daria essa intervenção, essa interferência? Olha, muitas vezes o próprio imperador escolhia o padre de determinado local, a pessoa talvez nem tinha passado por um seminário, mas ele era membro da Igreja Católica. Né? E muitas vezes eles interferiam na questão econômica de cada estado, né? Os membros da Igreja Católica. Então, com a implantação da República, há uma separação. Igreja vai cuidar do aspecto religioso, né? Estado não vai interferir na Igreja, nem a Igreja dentro do Estado. Então, vai criar o chamado registro civil de nascimento, né? O casamento e o óbito. Né? Quando a pessoa bate as botas, né? E tem a certidão de óbito. Fulano bateu a botinha, morreu. Então, tudo isso vai acontecer na Constituição de 1891. Olha, quando fala registro civil, nesse período, muitos estrangeiros que estão no Brasil eles vão ganhar o direito de tornar brasileiro, né? Registrar como se fosse brasileiro. Então, tudo isso vai acontecer. Agora, dentro dessa Constituição, quem poderia votar? Maiores de 21 anos. Hoje, a nossa Constituição, né, de 88, né, depois, por mais que fez algumas reformas, mas a nossa Constituição ela é de 88, né, a recente. Então, maior de 21 anos pode votar. Hoje, quem tem 16 anos pode votar. E tinha que ser brasileiro. E, naquela época, alfabetizado, né, que poderia votar. Não poderia votar, não poderia ser soldado ou membro do clero. O que quer dizer? Soldado não votava e nem o membro do clero da Igreja Católica não votava. Então, isso ficou estabelecido na Constituição Republicana de 1891. Agora, nós vamos falar agora, nós falamos do Floriano Peixoto, Deodoro Floriano Peixoto. Então, vamos falar agora do Deodoro da Fonseca, o governo dele. Eleito indiretamente, sem participação popular, né? Foi vice de Floriano Peixoto, oposição a Deodoro, lógico. Parlamentares votaram a limitação de poderes de Deodoro. Encilhamento foi a forma que ficou conhecida a crise financeira provocada lá pelo Rui Barbosa, né, ocorrida em 1890. Aí vem, olha aqui, a crise econômica recorrente à política econômica do governo provisório de Marechal Deodoro da Fonseca. Deodoro mandou fechar o Congresso em novembro de 1891. Aí vem a primeira revolta armada, né, dos militares que ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro se Deodoro não renunciasse, né, o Deodoro da Fonseca, Marechal Deodoro da Fonseca, não renunciasse. Aí que vem a renúncia ao governo de Floriano Peixoto, que vai entrar agora porque o Deodoro vai renunciar. Aí vem o Marechal, que é o mão de ferro, que é esse lindinho aqui. Olha, quando ele assume o poder no lugar do Deodoro da Fonseca, ele vai reabrir o Congresso. Ele formou o ministro com cafeicultores de São Paulo, reduziu aluguéis, preço de alguns alimentos, carne, feijão, pão, batata. Isso por quê? Porque ele queria conquistar a sua popularidade, né? Porque como o outro militar já tinha saído devido à crise econômica de Rui Barbosa, né, revoltas militares, né, das Forças Armadas no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro naquela época era a capital do Brasil. Então aí vem, olha, ele conquistou a popularidade, seus adversários, generais do Exército, exigiu a sua renúncia. Floriano aposentou os generais. Vem a segunda revolta armada em 1893, da Marinha, se manifesta contra Floriano Peixoto,
e bombardeou o Rio de Janeiro com tiros e canhões. A Maria exigia a saída de Floriano. Floriano venceu a Marinha com a ajuda dos cafeicultores e soldados do exército. Surge o florianismo. O povo deveria ser fiel a Floriano Peixoto, né, porque ele vai implantar isso, porque ele era a linha dura, quem mandava era ele. A Revolução Federalista ela vai ocorrer no Rio Grande do Sul. É uma guerra civil por conta da disputa partidária entre o Partido Republicano, né, o PRP, Partido Republicano Rio Grandense. O líder era Júlio de Castilho, que era positivista. Vem o Partido Federalista, líder Gaspar da Silveira Martins, PF. E vem o PRR, que era os Pica-Pau versus Maragatos, né, que é o PRR, Partido Republicano Rio Grandense, e o Partido Federalista. Formou essas duas alas. A guerra atingiu Santa Catarina e Paraná, morreram milhares de pessoas, venceram os Pica-Pau, que era do Partido do Rio Grandense. Aí vem isso em 1895, os Castilhos, né, venceram os Pica-Paus. Os Pica-Paus, aliás, venceram os castilhismo. Quando Floriano deixou o poder, a República já estava consolidada, né? Ou seja, quando os militares, tanto Floriano Peixoto como Deodoro da Fonseca, quando eles deixam o poder republicano para que os civis comecem a governar o Brasil, então a República ela já tinha consolidado. O que quer dizer isso? República já tinha consolidado, ela já tinha, como dizer assim, criado raiz, né? Então agora o Brasil ia ser o regime republicano. Então agora, por mais que fosse governar agora seriam os militares, tá? Mas agora era um país republicano, tá? Então, gente, olha, bom, por hoje é só. Eu não posso prolongar muito, tá? Vou falar uma frase aqui de Nietzsche, vocês vão estar vendo aí essa frase, que é um filósofo. Olha, nada é tão nosso quanto os nossos sonhos, né? A gente tem que lutar pelos sonhos que nós temos, né? Os sonhos somos nossos, mas se nós não lutar pelos nossos sonhos, não vai adiantar nada, tá? É nós que temos que correr atrás dos nossos sonhos, tá bom? Então, obrigado. Até a próxima aula aí para vocês, ok?